Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado, tá? O programa aqui do 45 Minutos, em que a gente, todos os dias, analisa as movimentações do mercado no futebol brasileiro, tá? Logicamente, tendo um foco maior dentro dos clubes do nosso eixo principal de análise, mas como a gente apresentou no primeiro programa, esse ano a gente vai além. Jogadores que circulam nesse nosso eixo, nesse universo, a gente também vai tratar, porque queira ou não, são nomes que, uma vez anunciados no Vila Nova, uma vez anunciados no América Mineiro, eles poderiam estar no raio de interesse dos clubes que a gente acompanha mais de perto. Então vai ser muito a tônica desse mercado 2025-2026, fazer um acompanhamento geral, de fato, do mercado do futebol brasileiro. E hoje, Cássio, a gente abre o programa quase que numa continuidade da pauta que fechou a edição da semana, tá? Debatemos muito sobre essa dificuldade do mercado encaixar os novos valores, os novos patamares, a partir do exemplo, tá, de Mozart na negociação com o Curitiba. O que se tornou público foi que o Curitiba ofereceu 375 mil reais de salário a Mozart e ele queria 500, e a partir daí a negociação travou de uma forma que Mozart foi descartado do Curitiba. No debate de ontem, eu deixei duas análises minhas em relação a esse caso. A primeira, que não necessariamente Mozart está pedindo 500 mil ao Curitiba, significa que ele agora enxerga que ele é um treinador que, para qualquer clube que ele vá, ele vai pedir 500 mil. Não é isso. Eu repito o exemplo que eu dei no primeiro programa. Jair Ventura recebia 300 mil no Avaí, fazia uma negociação com o Sport no meio do Campeonato Brasileiro e pediu 450 mil, tá? Porque ele acreditava que, para romper com o Avaí, para sair da Série B para a Série A, era uma valorização natural. Detalhe, eu concordo. E o Sport achou muito cara a pedida de Jair e fechou com Antônio Oliveira por 600. E foi o que eu disse ontem. Não vai me surpreender se o Curitiba fechar por um treinador acima de 500 mil. Ontem a gente trouxe aqui o interesse por Roger Machado, que em tese foi descartado, tinha pedido 800 mil. Tá? Hoje eu vi na imprensa circulando que Carpini pede 600 mil, Caramba, também seria acima. tá. Tá? E nesse movimento de mercado, eu tenho a sensação que a SAF do Curitiba não tem, nunca teve convicção de que Mozart é o nome ideal. E que por isso essa negociação travou por tão pouco, Cássio. Eu trago esse exemplo porque hoje, durante a terça-feira, noite de segunda e durante terça-feira, veio a público o mesmo impasse no Remo, tá? E um impasse que não se estendeu tanto aos valores, mas a uma multa, tá? A uma multa rescisória. Guto, de acordo com informações que eu li de repórteres de Belém, já tem uma saída. O salário atual dele já é mais caro, já é um salário maior do que o de Mozart no Curitiba. Então, Guto tinha pedido também algo em torno de 500 mil, o Remo achou caro, mas, ao contrário do Curitiba, há uma sinalização de negociação. Tá ali, Para chegar em 400 e isso. pouco, para O se me o fechar meio esse o meio acordo. termo é muito mais próximo, né. Porém, Guto pediu 1.900.000, se não me engano, entre 900 mil e 1 milhão de multa, tá? Em caso de demissão. E aí o Remo tá achando o valor muito alto. Porque nesse momento não tem, então, assim, ele meio que se compromete com o valor. Isso. E eu vi torcedores do Remo comentando a mesma relação que a gente fez aqui do esporte, trazendo o mesmo personagem, que a rescisão de Antônio Oliveira no Remo foi 1 milhão de reais. E os torcedores dizendo, com o Antônio Oliveira fizeram, com o Guto que subiu o clube não vão fazer, tá? E aí, nessas horas de indefinição, o nome de Mozart passou a ser um nome forte para assumir o Remo caso não tenha o desfecho com o Guto. Porém, a gente está gravando esse programa à noite e as últimas notícias são de que caminha para o entendimento e nessa quarta-feira a gente pode ter o desfecho com o Guto, Cássio. Que tem toda a lógica que ele continue no Remo, né? Pelo gigantesco trabalho que ele fez na reta final.
Isso associado, como a gente cansa de falar, ao novo calendário do futebol brasileiro que, assim, sobretudo da Série A, na hora que o Remo sobe de divisão. Guto, quando foi contratado, é porque era um pensamento da Série B. Curioso isso, né? Sim. Quando ele foi contratado, ele não foi contratado para fechar o campeonato. Ele foi contratado para um campeonato quase perdido e já pensar o clube 2026, mas era um A clube gente viu dessa a forma. gente viu dessa. Veja, dentro do Remo também, porque Sim. assim, se alguém falar que assim, a única forma de não pensar a única forma de pensar diferente era cogitando 7 vitórias seguidas, assim, ou 6 vitórias seguidas, assim, tirando Uma ao derrota, pô. não dá. Então assim, foi algo. 7 vitórias, um empate e uma derrota. Vou falar até de outra forma. Quando o Remo contratou o Guto Ferreira, contratou para ele fazer menos pontos. Sim. Essa quantidade de pontos que ele fez é absurda. E aí, obviamente, o Remo conseguiu voltar para os trilhos e conseguiu conquistar o acesso na reta final. Na hora que ele faz isso, qual é a diferença na Série A e na Série B no novo calendário? A Série B é no final de março, e a Série A começa 28 de janeiro. Quando o Fred fala sobre essa negociação de Guto, e diz assim, ó, no dia seguinte, a gente estava gravando na terça-feira, o dia seguinte, na quarta-feira, 3 de dezembro. Não pode chegar no dia 10. Sim. Assim, tá no 3, mas atrasou um pouquinho assim. Fred, e isso vale para os 20 times naturalmente, mas sobretudo para quem está subindo. Aí, aproveitando que Mozart está na tela, que o Coritiba vive na situação semelhante, porque na primeira divisão, o cara ficou. Se o cara ficou na primeira divisão, você tem um elenco uma comissão técnica com pelo menos aquele potencial daquela competição. Sim. Na segunda divisão, a transição é muito grande. Isso vai ser um problema que a gente vai ver. A gente tem essa curiosidade de saber como isso vai acontecer com os 4 clubes que subiram. Mas no caso do Remo, que dos 4 é o que tem menos experiência nesse formato, que Pesa muito. isso pesa, inclusive, para a Série B. Lembrando que o Sim. Remo estava fora, vai para a Série B. Ele passou muito rápido, inclusive na própria Série B. Foi da Sim. C para B. Então, assim, ele vai viver esse modelo do campeonato, e sobretudo agora estendido, coisa que a Chapecoense já tem campeonato, Coritiba e Atlético Paranaense nem se fala. Então, acho que o Remo precisava resolver rapidamente. A, va- a valorização do trabalho naturalmente, tem que existir de uma divisão para Sim, sim, outra. sim. A inflação do mercado Tá muito tá muito pesada. É. pesado. E o Remo também, de certa forma, o Remo, pelo menos as pessoas que cobrem o Remo, que fazem o Remo, não estão muito ainda com melindre de dizer o tanto de dinheiro que vai ter no É. Remo. E o Remo talvez Você comece não a acha sofrer isso, um não? pouco quanto a Assim, isso. tipo, É. o Remo sobe a folha 10 milhões. Assim, na hora que a Eu, folha é 10 milhões, o mercado recebe essa eu acho informação. que o Remo, na empolgação do acesso e no perfil de um Marcos Braz da vida, tá? Ele tá muito naquela de autoafirmação de que vai subir para a Série A com poder, que não vai subir para ser um candidato E tem, di- natural e tem, e ao tem direito de se rebaixamento. E ilusionar detalhe, desse jeito. será. Seja qual for Sim, o será o investimento, candidato, será. mas ao mesmo tempo tem Sim, mas todo o que eu tô dizendo, Cássio, é que eles assumiram um pouco essa persona e estão certo, sempre com posições públicas de: "Vamos para cima, vai ser grande, é um certo. grande projeto, tá, vai ter muito dinheiro, é 10 milhões, é aquilo". Então assim, já especulando jogador mais caro, então tem que ter um cuidado realmente, mas na empolgação, o recado dado ao mercado foi que o Remo vai ter muito dinheiro. Isso é uma estratégia até para abrir portas. Às vezes você vai negociar com um jogador uma renovação, o cara vai dizer: "Não, pô, meu time aqui vem muito forte ano que vem". Por exemplo, Marcelinho, lateral direito, que tinham já algumas equipes, a notícia que se tem de hoje é que já está encaminhada a renovação, para que ele permaneça. Tem a disputa para o Pedro Rocha, né, o Corinthians já interessado, o Remo já cogita chegar em 500 mil de salário. Os valores vão circulando, tá? E isso vai inflacionar. Esse é o mercado muito inflacionado. Agora, em relação aos treinadores, eu repito algo que eu também falei na primeira edição do mercado dessa semana. São poucos clubes sem técnico. Pouquíssimos. A gente nunca viu um cenário desse, tá? São pouquíssimos clubes da série A menos, B mais, Mas eu acho sem que tá tudo, eu treinador. acho que tá tudo interligado, assim. A própria Série B, Eu que também ela acho, meio que quem tinha foi ficando com o seu. ela começa ali no fim de março, antes começava no início de abril. Você pode até não pode estar mudando tanto, mas a dinâmica do mercado mudou, Sim, na hora que a primeira divisão foi puxada e na hora que os estaduais foram encurtados, estaduais agora de 11 datas, aquela dinâmica de o cara jogar, o Paulista 16 rodadas. Vai continuar tendo, a gente falou aqui, Poveda indo para o isso. Primavera, esse perfil vai continuar tendo, mas vale ficar atento que talvez isso mude. Assim, o cara disse: "Ó, antes o cara tinha
12 jogos, porque 16 na verdade é o cara indo pra final. 12 jogos, é um mês a mais. Sim. Agora tendo 8, assim, o campeonato diminuiu, o Não, campeonato, tô falando do totalmente, campeonato, os totalmente. outros nem se fala, mas o Campeonato Paulista, eu acho que a dinâmica do mercado, a gente tá fazendo o programa mercado, esse é apenas a Sim, segunda segunda edição, edição. mas é a segunda edição que a gente vai se adaptar, Fred. Agora falando no mercado do futebol brasileiro, a gente vai ver durante esses programas como ele vai se comportar, porque essa mudança para mim ela vai ser muito grande. Total, O que a gente vai ver nas próximas semanas aí. total. Então, esse debate sobre o mercado de treinadores, ele abre o programa, tá? Ao que tudo indica, teremos na edição de quarta-feira uma novidade, pelo menos em relação a Guto, tá? Mozart, Cássio, nessa dança das cadeiras, depende um pouco do que acontecer com o Juventude, se Carpini fica ou não, mas repito, são pouquíssimos clubes, série A menos, B mais, sem treinador, e a grande parte já com renovações ou definidas ou encaminhadas, tá? Grande parte dos times já tem o seu desenho para 2026, tá? Agora a gente vai para o mercado de jogadores. Aproveitando antes da virada da tela, seria legal o Guto voltar, seria uma volta por cima muito grande, Seria né? uma grande volta por cima. E detalhe, só no Remo. Porque Guto não voltou a Não, ser ele não voltou pro mercado. Não, ele não não voltou voltou. na É, opinião da gente, naturalmente, né? isso. Se Guto tiver dentro dessa, não voltou pro mercado da Série A de uma forma geral, mas pelo Remo ele pode voltar. Totalmente. E lugar de direito dele até. Isso. Veja só, se o Remo não segue com o Guto vira um fantasma para quem assumiu o Remo Eu, nos pe- eu, eu, próximos pe- eu anos. pensei, eu pensei que tu ia dizer, mas talvez passe a valer de novo. Porque ele viraria um fantasma. Ele viraria um nome muito forte no mercado da É Série isso. B, mas viraria um fantasma. Voltaria a ser um fantasma para qualquer outro. Se ele tivesse, obviamente, sem clube, para qualquer outro treinador da segunda divisão. É, mas pro Remo é demais, cara. Porque só, um cara que ganhou o que ele ganhou na reta final. Começa o Remo traz Mozart. Ah, sim, Aí sim. Mozart perde o Paraense. Veja, até o treinador, até ele ter a baixa, porque ele não tem É. a baixa. Isso, exatamente. Ele não tem Até baixa. não ter a É. baixa, ele vai ser um. É um Concordo. fantasma, é um fantasma. Quem assumir. Mozart assumiu, perde 3 jogos brasileiros, tu vai dizer, porra, tava muito melhor com o Era, Guto. Era era sequência, aqui, conhecia o time. economizaram R$ 100.000 e É, tá perdendo a campanha. olha aí o que fizeram, tal. É, Virou assim. Eu sou muito claro assim. É obrigatório. Guto é obrigatório. Mozart mas não nem por. tanto. Não, É. veja, mas naturalmente, quando o Fred fala isso, mas não por qualquer preço e tal. Sim, mas ele é obrigatório. Mozart nem tanto, porque repito, o desempenho do Curitiba de Mozart em casa foi muito abaixo do ideal. E aí coloca o questionamento. Ainda que eu, sendo Curitiba, renovaria com Mozart. Porque Mozart na Série A é o que o Curitiba precisa na Série A. São treinadores de perfis. eh, eh, séries A e B pedem treinadores de perfis diferentes. Agora sim a gente vai para o mercado de jogadores, tá? E a gente vai tratar o Náutico, Cássio, na abertura, porque de um grande desejo, né, externado por Atos aqui, mas também com a grande dúvida sobre a questão salarial. Eu não vou dizer que ganhou força porque seria exagero, tá? Mas confirmei com o próprio Atos que o nome de Anselmo Ramon saiu de um desejo para uma primeira ação de mercado do Náutico sobre o jogador. Sondagem, interesse, tá? As informações que chegaram para a gente são de um salário no Goiás de R$ 400.000, o que para mim está totalmente fora Caramba. dos padrões do Náutico. Porém, sem contrato, esse salário poderia baixar, tá? Mas foi um investimento alto que o Goiás fez em Anselmo Ramon, né, Cássio? Você tinha visto, pouco antes da gente começar o programa, de quanto o CRB vendeu. Enquanto tava falando, eu voltei aqui para essa tela até para trazer uma informação a mais que eu nem tinha dito a você. No levantamento que eu faço no meu blog, cassiozirpoli.com.br, e faço lá das vendas, tem alguns levantamentos, mas esse aqui especificamente sobre as vendas milionárias dos clubes do Nordeste. Eu tento, Fred, como você sabe, levantar, quando é possível, todas as negociações, seja pelo clube anunciando, a gente vai ter um caso aqui daqui a pouquinho, seja através da apuração da imprensa, ou a informação oficial de quem está vendendo ou de quem está comprando, que de vez em quando um fala, outro diz que não pode falar. E se passou alguma negociação batida, assim, peço desculpas, mas no meu levantamento, o CRB só tem 2 vendas milionárias até hoje, Fred.
Aí eu vi recentemente alguém falou: "Mas fulano, eu vi que teve um fulano, teve um jogador fulano, teve uma venda esse ano que foi de R$ 900.000". Não é 1.000.000. Só de 1.000.000 pra cima. Eu só tenho 2. Um é Anselmo Ramon, naturalmente, tu faz ideia de quem seja o primeiro? Não, Luide. Lembra dele? lembro demais. Luide, quando foi para o Corinthians em 2016, na ocasião por R$ 1.200.000. Isso são valores nominais, né, se você corrigir para hoje vai seria um valor bem maior. E essa de Anselmo Ramon, que foi daí, por exemplo, esse caso, se eu não me engano, não foi o CRB divulgando não, foi na imprensa de Goiás. E Sim. ainda tem isso, imprensa de cada lado e tal. R$ 1.900.000. Anselmo Ramon, quando deixa o CRB, veja, ele foi um dos nomes do clube que foi para a final da Copa do Nordeste, embora tenha perdido o pênalti daquela decisão contra o Fortaleza. E acabou marcando Marca. muito a passagem, Primeiro né. que ele é um exímio cobrador, mas na hora ali do vamos ver, chutou, não acertou a barra, né, chutou por cima. Mas mesmo com a idade elevada de 36, claro, o futebol, né, a gente aqui é mais velho. Mas mas quando de 36 para 37 anos, Fred, o CRB conseguiu vender por R$ 1.900.000. Assim, agora, a gente alertou quando foi na época, estava vendendo para um concorrente da Série B. Ou seja, quase R$ 2.000.000, um jogador de idade elevada, mas um fazedor de gols na Série B. E aí, dentro do Goiás, assim, Anselmo Ramon, não sei se viabilizou muito não, tá. Não sei se tu acha, Veja, só para dar o número dele na Série B, 33 partidas, 10 gols, um bom número de gols, um 10 bom número. gols e uma assistência. Na verdade, até um número até, porque eu acho que a participação a participação ela acaba sendo O artilheiro do campeonato teve 15 gols, né, foi Pedro Rocha, 10 gols foi um bom resultado. Agora, o que Cássio estava dizendo que a participação acaba sendo é que esse sem a ano bola. é, na verdade foi o seguinte, Anselmo Ramon, nos jogos que eu vi, Cássio, no Ele foi o Goiás, quarto ele foi o quarto na lista de é, artilheiro da competição. nos jogos que eu vi é aquilo, não participa do jogo, não participa É, do jogo, não participa do jogo, faz o gol. Só que também tem muito pênalti aí nessa conta, então, se fosse um bom ano, Cássio, de Anselmo Ramon, ele continuaria no o Goiás. Goiás não estaria tão interessado em tirar esse peso, não o peso do jogador, mas o comprometimento O que é curioso é do o seguinte, salário de Anselmo. seria isso, veja, não sei se é muito comum não, viu. Em 2 anos seguidos, 2 transferências na mesma divisão. Sim. O cara da B, do CRB vai para B do Goiás e do Goiás vai para B no Náutico. É, e é um jogador, Cássio, que é tido como referencial na Série B, Agora lá tá. vai o Náutico, veja, Paulo Sérgio, atacante do Náutico, fez o gol do acesso, né, cobrança de pênalti contra o Brusque, no acesso da Série C pra Série B, e o gatilho de renovação, então tá Sim, lá. Aí vai o Náutico ficar com 2 centroavantes de 36, 37 anos. é, Aí veja, Paulo Sérgio é a mesma idade, sim. assim, eh, Conversei com o Atos, eu perguntei, né, o que é que tinha de concreto. O que Atos me respondeu foi o seguinte: o empresário confirmou a sondagem do Náutico, mas disse que está esperando a sondagem do Sport, porque o empresário diz que e aí a minha opinião se mantém para a do Sport também, viu. ele disse que o empresário acredita que o Sport vai procurá-lo, né. Ou A seja, empresário é empresário aí, né. claro, óbvio, o empresário está defendendo os interesses de um único lado, que é o de Anselmo. Que Então, só para passar o que Atos disse foi exatamente isso. Tem a sondagem do Náutico, mas o empresário vai esperar essa definição política do Sport, porque não sei se ele viu algum interesse, algum rumor, mas que ele espera que o Sport entre em contato, Cássio. só para fechar, eu estava falando das idades, Paulo Sérgio tem 36, vai fazer 37 em, junho do ano que vem. Sim, E Anselmo Ramon, ele já tem 37, ele faz 38, curiosamente em junho também. Será que é o mesmo dia? Não é possível. Deixa eu ver aqui. Ambos em junho. Não, não. Paulo Sérgio dia 11 e Anselmo dia 23. Então, assim, é um ano de diferença, 2 jogadores veteranos. A questão de Paulo de níveis de diferentes, níveis diferentes, Anselmo Ramon muito mais. mas não, veja, pô, acabou de entregar 10 gols na segunda divisão. Isso, e no ano passado entregou mais que isso. Paulo Sérgio teve muitos problemas físicos esse ano, acabou não tendo muitas atuações, Sim, mas fazer uma comparação, mas seria equivocado, porque seria cada um numa divisão diferente mesmo. O Paulo Sérgio no Náutico, veja, e o Náutico nesses anos de Paulo Sérgio são divisões abaixo, tem um pouco, parece, na minha opinião, parece ter um pouco mais de mobilidade do que o Anselmo Ramon. Agora,
Um pouco, agora a questão é que eu acho que a comparação não é válida, porque Anselmo Ramon nesse momento ele estava na Série B pelo CRB, então Veja, acaba a gente não não dá não sabe não ro não ro a gente não uma sabe se Paulo comparação Sérgio, consegue jogar bem na Série B. ou Anselmo ter Ramon consegue. jogar mais de 30 partidas pelo trinta e menos, né. três partidas, né, Anselmo É. Ramon jogou titular do Goiás, o Goiás fez porque o Goiás, assim, implodiu faltando 10 jogos. É, é. Mas o Goiás foi o time que passou mais rodadas na liderança da Série B, foi o time que Com ele fazendo parte disso, né. passou mais rodadas dentro do G4 e não subiu. Bateu o recorde 33, se não me engano, não foi, Cássio? 31 ou 33 É rodadas, uma me foge maluquice, aqui o né. número. Né, o Sport era o recordista de 2023 com 26, o Goiás ou foram 31 ou foram 33, acho que 31 rodadas, tá, fora do dentro do G4. Nesse programa, Cássio, a gente está trazendo os termômetros para mostrar o grau de o quão concreto está essas negociações, essas notícias. Você vê que o de Anselmo Ramon aqui é o menor grau, que é só o nome ventilado e uma confirmação do empresário por sondagem, mas como o Cássio falou, sondagem é sondagem. E outra coisa, empresário é empresário. O empresário quer valorizar, quer dizer que existem outros clubes buscando o jogador. Saindo de Anselmo Ramon, a gente pode ver que Kelvin, tá, atacante que disputou essa temporada pelo Atlético Goianiense, ele já tem um termômetro extremamente elevado. Ou seja, o que é que isso significa? Reportagem de Clauber, tá? Clauber, que foi aqui do ENE 45, hoje está na Globo, foi do Timbucast, tá? E conhece bem o Ah, Náutico. foi? Foi, Foi, é. foi. A Globo não permite a participação de, Não. de Clauber, segundo Atos. Os outros integrantes agora têm 33,3% cada um. Pegaram pegaram os E, pensador. e Clauber caiu, tá? Caiu. Mas Kelvin, ele foi noticiado por Clauber dentro do GE como um jogador que o Náutico já está numa fase avançada de negociação. Então, na hora que o GE posta que Clauber, que a gente sabe, conhece bem o Náutico, tem boas fontes dentro do Náutico, é um bom jornalista, então já tem algo muito concreto nesse jogador, tá, Cássio? Que disputou 19 rodadas, 19 jogos dessa Série B pelo Atlético Goianiense, tá? Foi titular em 6 deles, tá? Não era um jogador titular e deixou 2 gols. Um atacante que de toda forma estava no futebol coreano, Cássio, mas acho que na segunda divisão do futebol coreano, né, a K-League One, eu acho que se não me engano é a segunda divisão do futebol coreano, né, me perdoe se não, mas eu acho que a K-League One é a segunda divisão. E é um jogador de uma idade interessante, de um perfil interessante, porque é um jogador de série B, né. Eu acho que o Náutico já Veja, trouxe Todinho. a 2,5 milhões é a maior folha do Náutico, mas é uma folha que para ser Série B ultimamente é uma folha mais modesta e, assim, ainda que você tenha que ter o elenco montado já para o início, mas você também pode ter uma reserva, não precisa dar todos os tiros agora também, né. Sim, sim. E pra mim, Cássio, o Náutico já tinha contratado Todinho, precisa ir, a gente falou, tem uma lista de Cauê, né, uma lista de Cauê, que é a lista de indicações de reforços que a gente faz. Você pode procurar no nosso feed o programa, que é Lista de Indicações de Reforços e Análise do Elenco do Náutico. É um programa duplo. Antes da gente trazer os reforços, as indicações, a gente traz a a nossa visão sobre o elenco. E foi apontado ali que o Náutico precisaria de 4 atacantes de lado, pelo menos, tá. Então você já tem Júnior Todinho, e agora você está muito próximo de acertar com o Kelvin, tá, que eu acho que é um nome interessante, né, para o Náutico, que é composição de elenco. É um jogador acima da média técnica do Náutico de 2025 e eu acho que é isso que importa, né. Você vai fazendo uma qualificação, tá. Não deve ser um jogador também, Cássio, muito barato não, tá. Jogador do Atlético Goianiense, que vem do futebol coreano, um jogador, não vai ser um peso de Mas 200, mas 200 e pouco, mas é um jogador não, pô, que tem mas seu custo. tem outro tipo de relação. A reinserção do jogador no mercado também, né. Sim, sim. Isso aí, veja, tem onde fala assim: "O cara tá no mercado", então essa diferença é importante também. Perfeito, tá? Então, essa é a nossa atualização em relação aqui ao Náutico, tá? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e o desfecho dessa negociação. Sempre que tiver um desfecho de negociação, a gente traz para a tela um campinho onde estão todos os jogadores do elenco do Náutico e a gente vai analisando as posições para dar uma geral de como o Náutico está sendo montado, tá? Para a temporada 2026.
Ainda no futebol do Recife, Cássio, a gente teve mais um anúncio do Santa Cruz, o quarto anúncio oficial do Santa Cruz. O volante Andrei, tá, do Atlético, disputou 5 jogos. 5 jogos, todos como reserva, né, minutagem muito baixa Cria do Vasco. pela Série B, tá? Um jogador de 27 anos que chega aí para compor o Santa, tá? Veja, em 2020, 2021, até que ele, veja, 44 jogos jogando pelo Vasco, 44 jogos em 2020 e 43 em 21. Aí depois caiu para 20, ainda jogou 30 no Coritiba, aí caiu 7, 10. Veja, nos últimos 2 anos, a utilização dele, a minutagem tem sido muito pequena. Isso, tá? É o quarto reforço oficializado, Cássio. A gente teve o goleiro Gabriel Souza, né, que vinha da base do Bahia, jogou fora do país Detalhe, também. só os próprios jogos do Atlético, tudo são poucos, 15 minutos, 12 minutos, A pouca. minutagem dele foi muito, muito, muito baixa em 2025, tá? A justificativa, Cássio, Mas e é um qualquer jogador. olhar positivo para Andrei, é a passagem que você trouxe, tá? Do É do próprio Vasco. Vasco, E né? é do Coritiba, 30 jogos no Coritiba também. Mas é uma ele desce degraus, né, desde Isso. então. Mas esses 2 anos Vasco-Curitiba é um Andrei, tá. E eu acho que quando o Santa pensa em trazer Andrei É, para a Série C, descendo mais um degrau com ele, é dizendo assim: "Ó, aquele jogador de 20 e 21, e agora ele ainda pode dar conta numa Série eu C". vou esperar você falar dos reforços para fazer um comentário que a gente até tinha falado antes de, Sim, de, de gra- de- de gravar aqui. Então Gabriel Souza, tá, jogou base do Bahia, jogou em Portugal. Jansen, um zagueiro que pertence ao Brusque, jogou a última temporada na Tombense, tá. No Tom Benz. No Tombense, eu sempre erro o Tombense. E Patrick Alan, que esse a gente achou que foi um bom reforço, porque terminou o ano jogando bem pelo Náutico, tá. Além de ser um cara importante para o Mas, Náutico, ele terminou o ano mas jogando não é bem. o Santa tirando o jogador do Náutico. Não é, o Náutico não Não, não, quis que, a não, permanência de porque esse é o tipo de, faz diferença faz. essa informação. É, até o momento, está muito cedo, mas até o momento a gente estava conversando com o Fred, que nem Galvão com o Falcão, conversava com o Fred e ele me dizia que era Kaká, na verdade era Galvão e Kaká, né? Conversava com o Kaká no Sagueiro, daí ele me dizia, vou pro jogo, Galvão. É, nesse momento, a montagem não é se ela é boa ou ruim, o ponto não é esse. O ponto não é esse. Pega, parta deste ponto, dessa frase. A questão é que, nesse momento, a impressão é que se o Santa não fosse SAF, o dinheiro da SAF ainda não entrou. Não entrou, mas. Como diria Galhardo, Como diria a galera. na Confute, né. O homem foi metralhadora na Confute, viu, quem viu, viu. A frase dele foi: liga a câmera. Ele, na verdade, fala uma coisinha a mais, alguma coisa. Quer Que é quer polêmica. quer polêmica, liga É, liga a câmera, né. Ele é, disse que os caras da SAF só fazem tirar foto e não mas, colocam dinheiro, mas né. precisa jogar bola também. Assim, Não, jogou nada, né. é, nesse, se o Santa ainda não está com pelo menos não passa o dinheiro da SAF entrando. O Santa com a SAF convertida e a SAF tem uma previsão de implementação até abril. Mas a partir de agora, inclusive os diretores estatutários do Santa, Alan, por exemplo, já fazendo o processo de transição, passa a ser agora a parte empresarial mesmo, tá? Sim, Então é a SAF. Essa, assim, ela está tocando, embora não no papel ainda. Esse elenco, ele não parece ainda, é uma impressão apenas, é muito cedo, a gente, repito, é só o segundo programa, mas não parece ainda ser um elenco, reforços, melhor dizendo, já que já tem alguns reforços na tela, de SAF, do que o sim, torcedor do Santa. A impressão é que se o Santa não fosse SAF, o Santa conseguiu subir de divisão. Esses jogadores estariam chegando do mesmo jeito. sim, sim, concordo, Cássio, concordo. O Santa vai montando o Eu acho que elenco essas peças, mas. E quando eu falo essas peças, desculpa, Fred, ela não é um novo Galhardo, não. sim, Mas são, não precisa ser um Galhardo, uma figura midiática e tal. Eu digo peças assim, vou falar de futebol agora. Peças mais testadas, mais cascudas ali para sim, que você fala, pô, talvez o próprio Patrick Alan, que entregou gols e assistências pelo Náutico, tá? sim, Essa foi uma contratação interessante, mas assim, mais outras contratações com esse perfil. Pô, esse zagueiro aqui muito bem. Pô, contrata, encaixa, sobe todo ano na terceira divisão e tal. Eu acho que essas contratações podem chegar. Mas até que isso aconteça, a montagem parece estar sendo uma montagem santa associação. eu acho assim, Cássio, que esse trabalho do Santa para a Série C, ele, por enquanto, segue uma linha natural, que é exatamente o que você disse com outras palavras.
Pra mim o Santa sai da Série D e tá se comportando como um time que saiu da Série D. Do mesmo jeito. Normalidade. Um time que sai da Série D começa a Mas trazer para a expectativa do torcedor do Santos nesse é, momento, começa a trazer que tipo de jogador? O jogador que, eh, foi um destaque, um relativo destaque dentro do Náutico, mas um jogador importante na Série C dentro do Náutico. Um jogador de uma divisão acima, mas que não foi utilizado. Pô, jogou minutos minutos, de poucos jogos. mas que tem um histórico Isso. de alto nível, anos atrás, tá? Mas aí no Santos ele não pode ser só minutos. Isso. Aí trouxe um jogador de terceira divisão, tá? E que nem foi de um time que não foi bem na terceira divisão. Mas você precisa ter esse jogador no elenco. Você precisa, até porque há uma troca também de perfil. E um goleiro que vai chegar para disputar a posição e chega reserva. Então aqui não vai ser. Gabriel Souza não vai ser titular. Só Não vai tem tomar o 2, lugar de Raul lembrando. Kennedy, né? E de Felipe, que ainda segue no É, Santa, né? segue até segue por anos ainda, né. Isso. Então, assim, e soma-se a isso o fato de que Marcelo Cabo foi ficando, 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 ficou. Mas assim como o Arley também, assim como quem faz o futebol É, do Santos também, né. Então mas assim, ele não tá com acho que ele não tá com carta branca, né. mas a permanência de Marcelo Cabo me surpreendeu, tá, Cássio? Eu acho que o Santa deu um passo arriscado ao não arriscar, digamos assim, sabe? Essa leitura conservadora do Santa de permanecer com Marcelo Cabo, ela para mim ela é uma leitura arriscada, mas já debatemos isso até nesse programa. Estamos vivendo um momento diferente no futebol. Os clubes estão valorizando a continuidade. E isso pode dar frutos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu imaginava que o Santa ia para um outro degrau de treinador, não foi. O mercado está fechado, os times estão ficando com os seus, o Santa também ficou com o dele, tá? E aí, nessa permanência de Marcelo Cabo, o Santa vai apostar em continuidade de trabalho, ainda que tenha que ter uma grande mudança no elenco. E só eu ia falando da SAF, mas só para dar número a isso, a gente eu sempre faço questão de frisar que a gente fala para vários públicos, então de repente não é só o torcedor do Santa que está nesse bloco. Eh, Na Série C, o mínimo garantido da SAF, do Santa, na primeira apresentação lá há alguns meses, foi o único número que mudou. Seria 12 milhões sem divisão, 20 milhões na Série D, 32 milhões na C, 50 milhões na B e 100 milhões na A. Na última apresentação, dia 24 de novembro, 6 dias antes da AGE, Assembleia Geral Extraordinária, o número da C foi ajustado. Curiosamente, assim, até porque é a C que vem aí, subiu para 36 milhões. Então, veja, 36 milhões é mais, bem mais, na verdade, do que o dobro do que o Santa vinha tendo, inclusive quando estava na Série C. Então, é Sim, uma realidade diferente e que, considerando que é mínimo garantido, ou seja, o investidor vai ter que, de algum jeito, botar. O Santa vai ter que ser um clube de pelo menos 36 milhões. Vai ser mais. O elenco vai ser acima do que a gente tem visto nesse momento. sim. Eu acho. Porque senão vão gastar com outra coisa. É. E não é muito perfil, E né? não é muito perfil. Então a tendência é que o Santa Cruz, de fato, esteja anunciando os primeiros jogadores para dar base, os tijolos, né? Isso, eu acho que é essa ali. Por isso que É, eu falei, nesse momento não pareceu o Santa SAF ainda. Não, desculpa. Claro, mas assim, não. Vocês já sim, entendem. todo mundo entendeu, tá? E hoje a gente teve também um anúncio de um ex-jogador de Santa Cruz, agora ex-jogador de Santa Cruz oficialmente, Totti, tá? Participou da campanha do acesso, foi anunciado pelo Joinville, Cássio. O Joinville detalhe, o Joinville já foi campeão da Série B nos pontos corridos. Que loucura, né, meu irmão? É. Detalhe, vai jogar agora. Eu tô falando loucura porque esse time agora está, depois com muito esforço, na quarta divisão. Lutou para pegar a vaga dele, porque ele não estava na terceira e nem subiu. E aí o Joinville é um dos 4 clubes catarinenses. Veja, é um campeonato estadual tradicional, Forte, né? Forte, porque é completamente descentralizado. É a Chapecoense ali, o Criciúma aqui, forte, forte, Florianópolis, o próprio forte. Joinville. E todo mundo disputa. Fora o Barra que é aparecendo agora, né? Enfim. Blumenau, Joinville, Marcílio Dias e Santa Catarina. Santa Catarina é o nome do time mesmo. Então, assim, Totti sai de calendário, talvez, conceito assim, na idade que ele seus 35, 36 anos, é uma mudança grande, inclusive, né? De Total. Recife para Santa Catarina, mas ao mesmo tempo, talvez consciente de dizer, aqui eu posso ajudar. É o nível. Segue o Mas mercado, e é o mas se mercado. mas isso o jogador, em vez de acabou de subir em algo, se ele fosse o cara jovem, pela experiência, ele fala: "Eu subi, mas a de cima é pesada, vou ficar". É o mercado dele e ainda pode render alguns anos Isso. dentro desse mercado, tá? Joinville que, veja, falando até para quem
É a maior cidade de Santa Catarina, embora não seja a capital. Saindo do Santa, Cássio, no esporte a gente tem uma única novidade, né, uma atualização de mais um jogador da base negociado, tá. Enzo Wagner, filho de Wagner Love, tá, um atacante que Não é Enzo Love, cara. isso, Enzo Wagner, É Enzo vai. eh, teve destaque, jogou partidas na base do esporte, sai em uma negociação para o Curitiba, tá, com o Sport permanecendo com 15%, ponto. É tudo que se sabe sobre a É, negociação, a saída em definitivo. isso, de Enzo. É, como no programa de ontem, no programa da segunda-feira, a gente falou da venda de Riquelme, que foi oficializado pelo Sport. Sim, Eu posso falar aqui? Eu tenho. claro, O Sport oficializou com um número muito preciso: US$ 1.393.750. Assim, parece até que o número era real e converteram para dólar, né? Para ser um número tão preciso. E os termos eram aqueles: vendeu, ficou ainda com 30%. Quitou, o clube deixa clara, quitação integral do saldo devedor com o Carlos Alberto e ainda abateu a dívida com o Leandrinho, que não era de 500, era de R$ 400 mil. Por que, que eu estou dizendo esses números? Já, num assunto onde tem escrito na tela Enzo Wagner. Porque o Sport lançou duas notas. Por algum motivo, o Sport é uma transparência seletiva, tá? Ah, e e tardia. tardia. Mas não sei se convence, não, viu? Mas ok. Mas beleza, foi nesse caso. Acho que tinha que ser mais vezes. O Sport esmiuçou tudo. Ó, disse que ó, o dinheiro da Em dívida. relação a Riquelme. A Riquelme, então, o dinheiro vai quitar. Ó, inclusive, uma das melhores notícias que pode ter essa semana é, ó, Carlos Alberto não vai ajudar, beleza, Zerou. mas pelo menos não vira um problema, não vira um. Sim, Aliás, ainda tem um problema, viu? Tem que pagar salário desse menino até tem, claro. 2028. Mas aí, Carlos Alberto, o salário não é tão alto e Mas aí Carlos Alberto você consegue. você consegue deixar ele jogando em outros clubes, Ele né? jogou no Cuiabá, fez gol no Cuiabá. Não, Não, não é um é jogador. torcer pra isso continuar acontecendo. É. Mas eu digo assim, A mas. gente aqui falou, só um segundo, Cássio, por exemplo, de Kelvin, que o Náutico tá trazendo, Uhum. né, do Atlético Goianiense e tal. Carlos Alberto fez uma série bem melhor do que ele, Kelvin. Mas aí o mercado, que o mercado veja dessa forma, porque o Sport quitou com o Botafogo, mas em tese tem um contrato com o Carlos Alberto. Mas enfim, na venda de Riquelme, que jogou 23 minutos pelo Sport como profissional, tá lá tudo detalhado. Aí do lado, a notícia do lado, no site do Sport, é a venda de Enzo 23 Wagner. péssimos minutos. O detalhe: 4-2 para o Atlético Mineiro na ilha e 5-1 para o Flamengo na Arena Pernambuco. 23 péssimos minutos, mas não é culpa do garoto. Veja, contra o Atlético, tudo bem. Contra o Flamengo, acho que aí já tinha com dois a menos. Contra o Atlético ele falhou no gol, Não, né? então, mas contra o Flamengo, Não, assim, contra o Flamengo é dois a massacre. menos. É um treinador. Veja só, não é um programa para falar sobre isso, mas enfim. Mas não era. É a mesma, veja, é a mesma lógica de querer. Mas tem que ser dito já que saiu. Sim. É a mesma lógica de um esporte já completamente acabado, a negociação ali perto de acontecer, bota o cara pra jogar, sem Isso necessidade. É a mesma coisa de querer botar Zé Lucas agora que contra Bahia e deram a Grêmio. ré, né? E aí Ainda deram a bem. ré. Porque não dá pra errar sempre da mesma Isso. forma, né? Pro- Expôs o garoto aí, Pronto. ao erro, inclusive. E finalizando assim, a gente tá falando de Riquelme, mas Enzo não teve essa transparência. Inclusive, Mas tem uma nota oficial do perfil da base do esporte. Porque não ter a transparência. Ok, o clube poderia dizer, não, vou esperar fechar a negociação para fazer como eu fiz não, com o Riquelme. mas tá Mas no, tá no clube, né? não, mas não, Fred, porque passou batido. Tá Eu no, falei, foi no perfil da não, mas Sport tá no Base, né? site oficial Ah, do. sim, mas é, quem chamou foi o Sport Base nas redes sociais. tudo bem, né? Mas na matéria tá assim, ó. Porque o Sport tem 2 perfis oficiais. Tem o Sim, perfil do Sport e tem o perfil do tem Sport mais, da a gente base. tem Sim, esporte é. olímpico, tem Isso, esporte feminino. Mas assim, até pra amarrar, pra não ficar o que eu tava me referindo era no site oficial do clube, tá. as matérias estão lado a lado. E uma não tem A primeira, transparência nenhuma. e detalhe, pela ordem, a de Riquelme é a primeira. Aí você bota a primeira. Detalha tudo. Ó, saiu por esse valor, ficou com isso, tal, tal, tal. Aí a segunda, é impossível você olhar a primeira, ler e depois, opa, vou ler a segunda e ver o que tem. Aí você abre a segunda, aí o que é que ela diz? Ela diz que como o esporte comunica, a transferência em definitivo do atacante, nascido em 2006 para o Curitiba, o Leão permanece detetor de. Não faz. Não, veja, tu disse que foi 15%, 15%. o da base informou. O site oficial não informa esse percentual. O site oficial não informa esse percentual, não diz quando vendeu. Detalhe, jogou a Med Cup também, esse torneio, que inclusive acho que tem que dar um jeito, tem que ir. Sim. Veja, o Sport jogou em 25, 24, ganhou as duas edições, é um torneio sub-19 na Espanha. Na hora que já vendeu um jogador por quase 8 milhões de reais, a viagem está paga, meu irmão. Aí Totalmente, você pode ir de totalmente. novo. E outra, pode ir 2 anos até vender o próximo, porque foram duas viagens para vender isso aí. Então, assim, tem que continuar viajando para isso. Total. Mas, enfim, não sabemos quanto foi a venda de Enzo Wagner.
porque o clube foi seletivo na arte de ser transparente. É isso, Cássio. Vamos então, Cássio, dar um giro, tá, pelo Brasil, nas novidades do mercado. Obviamente, aqui não são todas, né? A gente pinça algumas aqui, tá, para trazer para o nosso programa, mas cada vez mais, em cada edição, a gente vai trazer mais informações, vamos organizar uma forma de trazer sempre as novidades, tá? Aqui, 2 jogadores, 2 negociações concretizadas, 2 jogadores anunciados. Por que a gente traz os 2? Kevin Ramires, tá? Atacante uruguaio do Amazonas, fechado com o Atlético Goianiense. Por que eu trouxe essa negociação? Porque é um jogador que estava aparecendo nas listas de Cauê, né. Cauê estava indicando como um jogador interessante para essa Série B. Ele foi bem no Amazonas, fez gols no Amazonas, foi um jogador, utilizado, bem utilizado. E claramente ele não seria rebaixado com o Amazonas. É, acontece muito Era um isso. jogador que, pelo que ele jogou, ele ficaria na Série B. E ficaria na Série B no patamar acima do qual disputou. E o Atlético Goianiense traz esse patamar. O Atlético Goianiense é um time para jogar a primeira página de Série B, tá? Fez uma campanha mediana esse ano, não flertou com acesso em nenhum momento, mas Kevin Ramires já é mais um nome interessante, Cássio, que sai do mercado. E o segundo caso, esse de Marco Antônio, ele é muito curioso, né, Fred? Muito, Indo muito, para o muito. Vila Nova, É. porque ele, na reta final, ali a reta final, já tá no quadrangular mesmo. Sim, sim. Um jogador encaixado ali no esquema de Hélio, Jogando muito bem no Náutico. jogando bem, e aí sai essa notícia de que ele assinou um pré-contrato com o CRB. Na sequência disso, é uma atuação muito ruim que ele teve. Eh, Hélio dos Anjos expõe essa situação, o incômodo com essa situação. Marco Antônio não é mais relacionado, depois é liberado pelo Náutico, e aí ele fica sem jogar, Sim. porque obviamente ele não ia se apresentar ao CRB, você tem um contrato Náutico e tal, aí termina, aí ele se apresenta no Vila Nova. Essa foi. Porque no fim da porque eu até ouvi de Igor Moura, eh, que conhece muito futebol alagoano e repórter esportivo da Rádio Jornal, de que na apuração dele, no fim das contas, é de que o pré-contrato com o CRB não chegou a ser assinado. E é muito provável que isso tenha acontecido, porque senão não estaria se Claro, apresentando, é. senão ia estar, já ia ser uma, meu amigo. O que E- mostra e- também, Cássio, um pouco do que ele falou, né. O ou empresário, seja, traz aqui, força, é, não sei o quê. forçando situações, né. Quando é. E aí, no fim das contas, veja, sucesso para o jogador no Vila Nova, Bom jogador, jogou bem no Náutico. mas é, ele conseguiu, ele conseguiu arranhar a imagem do mercado com 2 clubes. É, Porque com o CRB também, tá? No fim das contas, o CRB ou pelo menos pra torcida do CRB, tava lá sim, esperando o jogador, daqui a pouco, opa, fica parecendo que levou um balão. sim. E um jogador de série C indo pra série B, tá. Então também não é assim: "Ó, temos aqui um jogador que vai fazer o Vila Nova jogar". Mas é um cara interessante, 25 anos, jogou bem, tá. Jogou bem no ano passado e tem contrato, Cássio, em definitivo. Ele agora pertence ao Vila Tá Nova, tranquilo. contrato até 30 de novembro de 2027. E veja que o Vila Nova acha que não vai subir, né. Veja, Porque, assim, contrato até 30 de novembro, que coisa específica, Fred. e Assim, assinou porque assinou no dia 30 de novembro de 25, assinou por 2 anos. olha, o calendário de 27 não saiu. É. Assim, não, A série B costuma acabar aí, mas o a Vila co Nova, costuma acabar, mas basta ter um atraso. No sim, 27 é o ano da Copa do Mundo Feminino do Brasil, que é. também naquela, como é que se o Brasil para, se o campeonato, assim, eh, Estranhíssimo, tá, estranhíssimo. que Então isso vai. que conquista o acesso de forma antecipada aí. É isso, tá mais 27, então, em 26 ele tem aí um ano tranquilo, em 27, no último mês ele tá de férias. Pode ir pra Disney, Marco Antônio, em dezembro de 2027, tá. E aí, Cássio, pra fechar, um jogador que algo muito, muito, muito no início ainda, veja que sempre que a gente colocar o termômetro aqui embaixo, Um bocado de gente da Ferroviária vai ficar na B, né. é, quando a gente está colocando o termômetro embaixo é porque não tem negociação nada, o nome começou a circular. E por que eu trouxe especificamente Netinho? A gente teve, Cássio, nesse programa, já falamos aqui, Kevin Ramires, que caiu com o Amazonas e vai para o Atlético Goianiense, e aqui vai ser mais um caso. Muito elogiado por Cauê, né?
indicação forte na lista de Cauê. Atos também viu os jogos dele, endossou. Um jogador muito interessante, por isso eu trouxe aqui pra gente acompanhar, tá? Eu vi uma tuitada dizendo que o CRB e o Paysandu rebaixado, que já foi casa de Netinho, Netinho jogou antes no Paysandu, teriam interesse nele, tá? Mas eu acho que tem mais a cara do CRB, que é um time que joga ali primeira página, né, da Série B, e se for um movimento interessante do CRB no mercado. E Della Torre, atacante que mais uma vez consegue o acesso, tá, consegue o acesso pelo Mirassol, consegue o acesso pelo Curitiba e está saindo do Curitiba, E geralmente livre no mercado, tá? geralmente não sobe, ele não sobe, É, ele não sobe com o time, é o né? contrário. É, e tá livre no mercado. E aí é interessante porque o Curitiba já abriu mão, quem for acertar com o Della Torre acerta o salário e vai ter um jogador resolve, não, ajuda, ajuda. Eu acho que Entrega seus essa golzinhos, né. é a linha, mas o Curitiba deve ter muita mudança no ataque. Foi o maior problema do time nessa Estava Série fazendo B. vídeo com o Coutinho hoje, viu. Foi o Sport tá esperando, né, a resposta do Curitiba sobre Coutinho, se ele vai pra Série A ou não, tá. Coutinho é um jogador, todo mundo sabe, Cássio, que os treinadores adoram, né, pela entrega, pela leitura dele de um jogador inteligente. Então, Della Torre é o primeiro do ataque do Curitiba a deixar o Curitiba. E vamos ver, tá? Quantos gols na Série B? 4 gols em 25 partidas. Certo. Meio. Jogador que joga pelo lado, tá ok. Agora, ele estava antes do Mirassol, ele estava no Japão, né, mas a considerando o Isso. Mirassol foram 17 gols em 45 jogos, Foi bem no aí foi Mirassol, bem. é. Veja, é jogador para primeira página, tá, de Série B, para primeira página de Série B. Então o mercado dele é um mercado, para esporte, para juventude, tá, para Goiás, para América Mineiro. É um mercado para continuar onde ele estava, na primeira página da Série B. Então é isso, tá? Fechamos o mercado dessa terça-feira, dia 2 de dezembro. A gente não garante que o programa vai ser diário, não garante, mas vai ser muito próximo disso. Talvez um ou outro dia a gente não traga se não tiver uma novidade E quanto mais dinâmico, mais mais relevante. dinâmico, a chance de até dele ser contínuo é razoável. Exatamente. Agora vai ter novidade relevante todo dia, porque o mercado está muito, muito aquecido, tá? Então é isso. Se você chegou até aqui, assina o nosso canal se ainda não for assinante, tá? Segue o podcast 45 e NE 45 minutos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, onde você encontrar a gente, pode seguir, tá? Deixa a sua curtida aqui, comenta alguma coisa, se a gente cometeu algum E erro vai no feed, porque a gente está fazendo, Fred, os vídeos das indicações de mercado. Já temos também. 2, já tem do Náutico, já tem do Remo. Semana que vem a gente volta. É, Quando acabar a Série A, a gente volta com as indicações, tá? Para os times que estavam na Série A isso. desse ano, tá? Porque, como o Cauê mesmo falou, esperar um pouquinho aquietar o mercado para a gente ter um cenário melhor. O do esporte, ele disse que até daria para a gente fazer essa semana, mas a gente tá com outro conteúdo do esporte, que são as entrevistas dos Isso. candidatos à presidência, tá? Mas enfim, segue aquele roteiro clássico, deixar curtida, comentar. Se a gente deu alguma informação errada, tá? Ajuda a gente, porque, queira ou não, o mercado, às vezes são negociações que mudam muito rápido, acompanhamentos que não são de um jogo, não é algo tão direto. Pode ir deixando comentário de vocês, que a gente vai ajustando os rumos aqui, tá? Vocês fazem o programa com a gente, tá? Inclusive tem chance, Celso falou isso na primeira edição. Talvez depois que acabar a Série A, a gente cogite fazer o mercado ao vivo, tá? Todo dia a gente cria um horário aí para trazer esse mercado ao vivo para vocês. Grande abraço, até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.